Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. E assim, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, queridas, nós que estamos aqui reunidos, você que está nos acompanhando pela TV Horizonte, você que está nos acompanhando pelo canal Mãe da Piedade, e nesta oportunidade bonita de estarmos rezando junto a esta Eucaristia, junto com você, meu querido irmão, que nos acompanha pela internet, pela Rádio América, nessa oportunidade de estarmos juntinhos na celebração desta Eucaristia. Hoje a palavra de Deus nos leva a nos questionar e também uma pequena imaginação, não é? Para assim iniciarmos este nosso encontro e essa nossa conversa. Imagina que você se preparou para fazer uma prova, não é? E no dia da prova, a prova pergunta não sobre as teorias que você estudou, que você decorou, que você se esforçou para entender, mas de repente ela pergunta: quais foram as pessoas que você ignorou? Hoje nós somos cercados por uma dinâmica na Sagrada Escritura e também pela leitura da Palavra de Deus que nos questiona exatamente sobre isso. À luz do domingo passado, no dia de ontem, que celebrávamos assim o primeiro domingo, nós olhamos para Jesus sendo assim tentado e superando as suas tentações. Ou seja, Jesus também estava ali passando
pela sua prova, pelo teste, que ele estava se preparando no deserto durante 40 dias, para que no final desses 40 dias, dessas 40 noites, ele pudesse assim ser provado, tentado pelo mal, naquelas 3 dimensões que nos recordamos, a dimensão do ter, do ser e do poder. Jesus passa com nota máxima, dizendo a fidelidade do seu coração, a fidelidade ao coração de Deus, reparando assim aquela quebra que teve em Adão pela desobediência, e ele assim repara pela obediência e também pela sabedoria. À luz dessas tentações de Jesus, nós somos chamados então a fazer um caminho de conversão. Queremos também converter o nosso coração. Queremos também escutar a sua santa palavra e colocá-la em prática, pois a nossa santidade, ela também pressupõe uma escuta atenta da palavra de Deus e também agirmos conforme esta santa palavra. Essa santa palavra que nós precisamos de muito auxílio da graça de Deus para cumprirmos. Temos a capacidade, pois aquilo que Deus nos pede não está longe de nossas mãos. É como aquele ditado popular que diz, não é? Deus não dá o frio conforme o nosso cobertor aguenta. Assim também é a sua lei, assim também é o seu pedido. O pedido que Ele nos concede nos permite assim vivenciar e orientar os passos da convivência humana, não é algo impossível de se cumprir. Porém, como bem diz a oração da coleta nesta Eucaristia, a primeira coisa que fazemos é pedir a Deus esta graça. Convertei-nos, Senhor. Convertei-nos. Esta palavra é central na própria vivência da Quaresma. O pedido de converter os nossos corações e reorientar o nosso coração pela palavra dele. O caminho de conversão é uma conversão que é uma reorientação instruída. Pedirmos a graça de um coração que se converte é pedirmos a graça de deixar o nosso coração ser instruído por Deus. No dia de ontem, antes de dormir, pegava um livro em que falava um pouco sobre a direção espiritual. E hoje nós temos uma grande dificuldade quando nós temos essa crise de direção espiritual, pois todos nós somos muito protagonistas das nossas próprias escolhas e nós não queremos, assim, outras pessoas nos orientando. E que, de certa forma, isso carrega uma beleza, carrega uma forma desse protagonismo, é um protagonismo de termos a consciência dos nossos limites e termos também a consciência dos nossos dons. Mas nós esquecemos que o verdadeiro protagonista da nossa vida espiritual deve ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que se manifesta de tantas formas e que revela a santidade de Deus, que pelo Evangelho no dia de hoje se encontra como uma acolhida daqueles que mais precisam. Acolhida daqueles que são semelhantes a nós, mas que naquela situação que ele está vivendo, como mostra o Evangelho, precisa do nosso apoio para que, por meio da lei, aquilo que é para o seu coração seja posto para superar as suas dificuldades e suas crises. É muito bonito observar que a santidade de Deus na acolhida do irmão faz uma junção muito bonita entre a nossa realidade, que precisa ser constantemente arquitetada, e também a glória do altar. Ousaria dizer que, inclusive, a glória do altar fica mais reluzente quando nós, assim, olhamos para estes momentos em que Jesus mesmo se coloca nas situações daqueles que mais sofrem e nós temos a capacidade de exercer o nosso cuidado através da lei, através daquilo que nos pede o próprio mandamento de Deus.
Dentro dessa campanha da fraternidade, quando olhamos para esse forasteiro, né, quando ele pede que nós estejamos assim atentos àqueles que não têm moradia, no Evangelho de hoje nós encontramos Jesus se colocando como aquele que é estrangeiro. Também pode ser como um forasteiro, pode ser aquele também que não tenha para si um teto. E ele se coloca nesse lugar para chamar a atenção que a glória do culto, ele também tem que ser unido, tem que ter uma circularidade, uma sinergia entre o culto e a vida, junto com aqueles que mais sofrem. É interessante observar que como o caminho, o projeto e o código de santidade que existe na primeira leitura, retirada do livro de Levítico, o código de santidade, ele é atrelado imediatamente às circunstâncias políticas e econômicas, onde nós, assim, voltando com atenção, olharemos tantos números, tantos tópicos que vai dizer do modo de como aquele povo de Deus deve se comportar e tratar um ao outro, nem favorecendo um, nem prestigiando o outro, mas agindo com uma prática de justiça para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar em nós. Nós ficamos assim nesse atrelamento entre a glória do altar e também o código de santidade que amplia o horizonte para a vida política e econômica, como é visto na leitura do livro Levítico. E nós vamos olhar para o Salmo que diz: Senhor, as vossas palavras são vidas, são espírito. Nos leva a questionar, meu querido irmão, será que nós olhamos para a lei de Deus como se fosse apenas um peso? Nessa crise, nessa dimensão de sermos assim, excessivamente protagonistas da nossa orientação espiritual, será que olhamos como um peso para a nossa vida ou olhamos para a lei de Deus como uma luz que ajuda a organizar a convivência humana? O segredo, o espírito da lei, o espírito da santidade de Levítico é também para organizar a vida humana para que todos tenham a vida. Portanto, nós não podemos enfrentar a lei, nós não podemos assim nos usurparmos ou sairmos desta dinâmica da lei, pois a lei, organizando a nossa vida social, faz com que a morada do Espírito de Deus fique entre nós. Queridos, olhamos para esta liturgia e percebemos que também nós vivemos uma tentação, não é? Uma tentação que permeia o nosso tempo, que é um reflexo desse excesso de protagonismo, em que nos, inclusive, leva a nos dizer assim: cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece. Ou se você não tem, é por uma falta de esforço da sua parte. Isso é a lógica e a dinâmica que está impregnada no nosso tempo. Isso faz com que surja uma experiência difícil que não nos faz assim cumprir aquilo que está presente no Evangelho, e não nos colocamos como benditos de meu Pai, como diz Jesus no Evangelho. Tem uma expressão, tem uma palavra que marca muito essa dinâmica e esta lógica, onde descreve bem e traduz este bendito e maldito de meu Pai. Com esta lógica do protagonismo, com esta lógica de que tudo nós conseguimos por meio de nosso esforço, e se não conseguimos porque nós não nos dedicamos assim suficientemente, aparece esta palavra, a parofobia, que é o medo e a rejeição do pobre. O medo e a rejeição do pobre é exatamente um reflexo automático desta lei, do excesso do protagonismo desta lei, do excesso de tudo aquilo, do excesso de acreditar que tudo o que temos, cada um tem o que merece, ou se não tem, é pela falta de esforço. E às vezes a gente esquece de olhar o chão da vida e o chão da história
e percebermos assim como que ela foi construída e como nós estamos assim introduzidos nelas. Quais foram os pecados do passado que, inclusive, negaram a dinâmica do Evangelho, em que Jesus coloca hoje desses dois caminhos, de bendito e maldito, que negaram esta dinâmica de Levítico, e nós somos assim inclusos, estamos vivendo nesta inércia histórica. Uma prova disso é quando nós olhamos para nossas cidades e que, cercadas pelos aglomerados e favelas, funcionam como se fosse um quarto de despejo da nossa casa. A luz na sociedade e a luz daqueles que têm a responsabilidade de governá-las é como se fosse um lugar onde se esconde a bagunça, coloca a bagunça por debaixo dos panos, como diz o outro ditado. E assim a gente finge que não está vendo, mas na verdade estamos somente colocando ali aquilo que é o nosso desprezo. A gente finge em não ver, mas a realidade pula aos nossos olhos. Somos assim anestesiados e induzidos por esta lógica da falta de esforço, ou que cada um tem o que merece. Somos anestesiados com o sofrimento do outro. É o pecado da anestesia, não é? Ou melhor, o pecado da aparofobia, que assim provoca esta anestesia em nosso coração, provoca anestesia em nossa cabeça. É como se uma mãe perdesse aquela sensibilidade, né? Quando um filho rala um joelho e de repente ela mesmo sente aquele frio dentro de si, epa, aconteceu alguma coisa com o meu filho. É como se essa mãe já não mais sentisse essa dor. Se nós estamos olhando para essas realidades e nada toca, meu querido irmão, minha querida irmã, significa que o nosso sistema espiritual, que o nosso coração, que é orientado e deve ser chamado a escutar esta santa palavra de Deus, em algum lugar ele entrou em pane, ele não está funcionando. Por isso, a prece inicial desta Eucaristia: convertei-nos, Senhor, dai-nos de novo um espírito decidido, oriente a nossa vida pela vossa lei, que é lei de espírito, que é lei de vida. Hoje fiquei muito, também no dia de ontem, achei muito bonito, porque quando nós olhamos para a campanha da fraternidade e olhamos para essa menção da economia, ou melhor, da moradia, fiquei feliz por ver um projeto onde o Brasil vai apresentar à ONU um mega projeto, olhando para todo mundo e como que isso pode, assim, suplantar esta crise de moradia que está envolta e amarrada por tantas especulações. Como que esse sistema especulativo está assim retirando aquilo que é mais digno das pessoas, aquilo que é para a dignidade das pessoas, e impedindo que as pessoas constituam um coração saudável, um espírito tranquilo. É mais um antídoto, mais um remédio para o espírito humano encontrar também a sua paz. Esse projeto de levar a ONU para a moradia, para todos aqueles que precisam, é também visto como um gesto de solidariedade, de fraternidade e também de santidade, que foi roubado pela lógica, que foi roubado pela vertente econômica e social, e que não faz alcançar esse projeto de santidade que a Sagrada Escritura também assim nos mostra. Queridos, à luz desta palavra de Deus que hoje nos cerca e nos ajuda a pedir a Deus
desejo de converter o nosso coração. No final da história, neste juízo que mostrou o Evangelho, nós iremos assim ser julgados por aquelas palavras onde nos diz, não só pelas teorias que nós sabemos, mas afinal de contas, quantas casas foram abertas para acolher aqueles também que não tinham teto? Quantas casas foram abertas para acolher esse Jesus que se colocou como um forasteiro, que se colocou como um estrangeiro e que precisou de acolhida enquanto ele estava peregrinando? Peçamos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que esta liturgia que hoje celebramos, o Espírito Santo de Deus esteja presente no meio de nós e nos faça compreender que a glória do altar, a nossa vida de oração, a nossa vida de fé, a nossa vida de levarmos a Deus os nossos desejos por uma realidade melhor, que seja assim acolhida também pela generosidade dos nossos atos e também de nossas ações como uma resposta de nossa fé. Peçamos a Deus que neste espírito quaresmal tenhamos nós também a capacidade de converter os nossos corações para aquilo que é a lei do próprio Senhor, que nos conduz a uma convivência fraterna e que nos prepara para a vivência eterna. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora da Piedade, que sempre intercede pelo povo peregrino, que também acolheu seu filho nos braços, no caminho do alto do Calvário, dando para ele ali no seu corpo, já desfalecidos, amparo, dando para ele uma casa naquele momento de dor, interceda por nós, interceda pela nossa vida, e assim ela mesma seja a nossa mãe acolhedora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus nossos pedidos e rogos.